Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo da Fandation sobre se a Fundação SCP conseguiria conter os animatrônicos de FNAF. Não sei, né? Vamos ver. Eu creio que sim. Acho que o mais difícil de conter seria o Spirit Trap, não, o Groot Trap, acho que é Groot Trap, que ele é um tipo de vírus, pra mim é um tipo de vírus amaldiçoado, sei lá. Pra mim ele seria o mais difícil de conter por causa da que ele consegue se espalhar facilmente por tecnologias, mas aí talvez a fundação tivesse algum tipo de coisa anômala, algum aparelho ou criatura se anômalo que consiga mexer com tecnologia e consiga afetar ele, né? Mas não sei, né? Bora ver o que ela fala sobre isso. E aí, meus príncipes, vocês acham que a Fundação conseguiria conter os animatrônicos de 5 noites com o Frederico? Five Nights at Freddy's? Deixando claro que nesse vídeo não vão ter todos, porque obviamente ele ficaria muito grande. Então, como eu sempre faço em todos os outros vídeos, eu seleciono alguns e, se vocês quiserem, eu coloco os que faltam num próximo. Só deixando claro que eu não conheço eu não sei nada sobre os animatronics mais recentes que foram mostrados no jogo de FNAF. O jogo mais recente que lançou de FNAF, não faço a menor ideia sobre se esses animatronics têm algum tipo de poder especial que consiga dar trabalho para a fundação, não faço a menor ideia, mas do Security Breach para trás, eu creio que a fundação consiga conter. Se esses novos aí que apareceram tem algum poder que dê trabalho para a fundação, eu não sei. Não esquece de dar uma hypada no vídeo, como sempre, pra ajudar no alcance dele. E pra começar, eu não vou ficar só nos animatrônicos básicos do jogo. Ah, galera, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra vocês ir lá nesse vídeo aqui e apoiar ela, tá? Vou deixar o link aí pra vocês apoiar, tá? Curtir, comentar e hypar o vídeo dela. Voltando. Jogo 1. Até porque seria fácil demais. Mas, pra iniciar o vídeo, o primeiro da lista vai ser o Golden Freddy, que é um dos, se não o mais misterioso do primeiro jogo. Sim. Ah, entendi. Acho que ela tá pegando os animatronics mais sobrenaturais ou mais fortes que tem, já que o Golden Freddy é um animatrônico fantasma que possui poderes super sobrenaturais. Então acho que eu já tô sacando como que vai ser o vídeo já. De ter uma porcentagem pequena de aparecer pro jogador, e eu não esqueço de quando ele apareceu pra mim logo nos primeiros segundos do jogo. Eu simplesmente entrei em desespero e eu não sabia o que fazer, até que simplesmente... Nunca me ocorreu isso, nunca me ocorreu. O Golden aparece sempre numa forma destruída e dourada do Fred, que está possuído pelo espírito vingativo da Cassidy, uma das muitas vítimas do William Afton, e é considerada como uma das entidades mais poderosas da história inteira do FNAF. E os poderes dele... Calma aí, galera, rapidão. Opa, e aí, galera, voltei aqui pro vídeo. Bora continuar. Os poderes dele já começam como tendo uma espécie de teletransporte, fazendo com que ele apareça de repente no escritório do jogador, atravessando as paredes, sendo também um tipo de espírito. Literalmente, quando ele aparece, é game over, não tem nem como fazer. Literalmente, ele pode aparecer devido ao teletransporte, ele pode aparecer aonde e quando quiser. Que mesmo sendo de alguma forma incorpóreo, ele consegue mesmo assim interagir tanto com a gente quanto com o ambiente ao redor. Tem a manipulação da realidade, podendo criar ilusões, desmontar sua própria cabeça e criando pro... Isso de manipulação da realidade eu não sabia não. Criar ilusões. Mas as ilusões são física? Ilusão física? William Afton, um inferno pessoal criado especialmente para ele. Isso mostra que o Golden consegue criar dimensões de bolso parecidas com o SCP-106. Caraca, disso eu não sabia não, que ele tinha um nível de criar uma dimensão. Caraca, isso me deixou surpreso. Onde é criada uma realidade para atormentar a pessoa e criando ao mesmo tempo outras cópias dos outros personagens do FNAF. Além disso, ele pode, entre aspas, travar o jogo a qualquer hora que ele quiser, ignorando o código do jogo, mostrando que ele tem uma presença e poder no mundo digital. Por isso, a contenção dessa entidade seria classificada como Kiter normal ou como um Kiter de nível mais alto, quase beirando um Apollyon. Tanto por não ser uma criatura física, mas conseguir interagir do mesmo jeito com o ambiente, mudar a realidade, criando ilusões e realidades alternativas, torna o Golden Freddy uma criatura bem complicada de se conter. Os poderes dele pode-se considerar que faz sentido ele ser considerado um Kiter de classe alta, de um nível bem alto. É compreensível, concordo. Mudar a realidade também lembra o SCP-3812, e nesse caso eles são bem parecidos. Não dá pra conter essa entidade e a influência dele no mundo digital só com
complica mais as coisas, porque ele pode ignorar qualquer barreira física que a Fundação tentasse colocar contra ele. E se ele pode criar suas próprias realidades, provavelmente ele pode escapar ou ignorar qualquer realidade que a Fundação tentasse criar. O que a Fundação poderia tentar fazer era usar os poderes do SCP-3001, a realidade de Scranton, identificando cada ponto onde ele Esse SCP eu não conheço não. Realidade de Scranton. costuma aparecer e estabilizando a realidade desses lugares. Por mais que isso provavelmente fosse meio inútil, porque o Golden Freddy poderia só ignorar essas tentativas. Outras opções seria ficar vigiando o meio digital, tanto a internet quanto o programa de televisão à procura de qualquer coisa estranha ou de uma invasão dele. Depois disso, obviamente, vocês sabem que a Fundação usaria amnésicos uma hora ou outra, para fazer com que qualquer pessoa que tenha visto ele esqueça na hora, fazendo com que o conhecimento sobre ele diminuísse e a população ficasse entre muitas aspas, mais segura sem saber que ele existe e do que é capaz. O próximo é a Puppet, que por mais que seja um animatrônico masculino, também está possuído por um espírito de uma garotinha, a Charlotte Emily, conhecida como Charlie, a filha de Henry Emily, e que teve a vida ceifada por adivinha pelo William Afton, claro. O espírito dessa... Quase todos os animatrônicos iniciais foram crianças que foram assassinadas pelo William Afton. Pra quem não conhece a história de FNAF. Essa criança é muito inteligente e persistente, tendo um instinto forte de proteção com as crianças. E assim como o Golden Freddy, ela tem uma forma incorpórea que consegue interagir com o ambiente mesmo assim. E o típico teletransporte, que faz com que ela se movimente para qualquer lugar que ela quiser, conseguindo criar alucinações também. Caraca, eu não sabia que ela tinha teletransporte não. E também que ela conseguia fazer ilusões. De sair sobre ela eu não sabia não. Como eu disse, é muito persistente quando quer alcançar seu objetivo. A Puppet tem a chamada manipulação das almas, onde ela consegue, entre aspas, dar vida aos animatrônicos. Ou seja, ela pode fazer com que coisas inanimadas criem vida, usando as almas. E eu acho que um único defeito que ela tem é que ela vê todas as crianças como boas e todos os adultos como ruins, sem exceção. O que pode fazer ela atacar um adulto inocente que só quer ajudar. Nesse caso, ela seria classificada como Killer. Seria difícil de conter, mas provavelmente com algumas tecnologias e talvez usando outros SCPs isso seria possível. Porque ela manipula sim a... Se ela não tivesse esse problema de atacar pessoas adultos inocentes, eu acho que ela não poderia ser considerada uma Killer. Mas já que ela ataca, então não tem como. Ela é Killer. Realidade, mas não é tão poderosa nisso quanto o Golden Freddy. Mesmo que ela seja muito inteligente e que consiga dar vida a outros animatrônicos. E não conter ela poderia causar muitos problemas e seria uma corrida contra o tempo, onde a Fundação tentaria superar a Puppet nas estratégias, tentar enganar e se adaptar a ela. No caso dela ter os poderes de se teleportar, os cuidados dela seria bem parecido com os cuidados do Golden Freddy. E claro, vocês já sabem dos amnésicos. E eu acho que amnésicos vão ser usados em todos os animatrônicos dessa lista, porque é meio que essencial para o pânico não se espalhar nas pessoas. Fora o tratamento psicológico para quem cair nas alucinações da Puppet, eles vão ter que ficar monitorando ela sempre que der, tanto na internet quanto no mundo real, observando os pontos onde ela costuma aparecer, escondendo dela tudo que ela possa da vida, evitando que ela fique criando mais e mais animatrônicos enquanto usa as almas neles. E nunca podemos esquecer que ela é muito inteligente mesmo, agindo com estratégia e conseguindo manipular tudo. A Fundação poderia... Por que ela tá falando sempre de ficar acompanhando a internet sobre ela? Ela também tá ligada à tecnologia? Isso aí eu não sei, se ela tiver realmente ligada eu não sabia não. Sky e investigar mais esse lado protetor que ela tem com as crianças, talvez usando isso como um ponto fraco para tentar conter ela, mas isso também seria um risco gigante para quem tentasse. Seguindo a lista nós temos o Mímico, um robô criado por Edwin Murray para cuidar do seu filho David e até mesmo imitar ele. Porém, depois que o filho dele morreu, o Murray descontou toda a sua raiva nesse robô, fazendo com que ele se tornasse uma máquina totalmente violenta. E pelo que o próprio nome dele diz, ele é um mímico, que consegue copiar a pessoa, a sua voz e habilidades dela, fazendo isso tanto com as pessoas, tanto com os próprios animatrônicos, e isso junto com o ódio que ele criou. Eu acho que esse personagem aí é do novo jogo aí que lançou de FNAF. Se eu não me engano, é isso aí. Depois de ter sido agredido pelo seu próprio criador, transformou esse robô numa ameaça terrível. Como eu disse, ele consegue copiar as pessoas dos animatrônicos, copiando a voz e habilidades deles. Isso inclui também que ele consegue manipular o próprio corpo para caber em cada tipo de fantasia, além de usar o próprio corpo para rasgar as suas vítimas, que consegue escapar de quem quer que seja e reconstruir o próprio corpo. Ele vai perseguir as suas vítimas como um parasita e sem parar até que ele consiga o que quer, massacrando tudo pela frente por causa da natureza. Caraca, esse animatrônico aí é feroz.
selvagem que ele ganhou e conter ele seria bem difícil. Por isso ele também receberia a classificação de Keter, porque ele consegue se adaptar e copiar, primeiro atraindo as presas e depois acabando com elas no mesmo instante. Se fossem jogar ele numa cela, eles teriam que se adaptar ao mímico a todo tempo, refazendo as contenções sempre que precisassem, porque o próprio mímico se adapta e aprende toda vez que acontece algo diferente. Ele é observador e vai tentar enganar a fundação sempre que puder. Então, para que ele não consiga usar os seus poderes, a cela não pode ter nenhum estímulo como... Pera, então o Springtrap que apareceu era o mímico? Caraca, acho que eu viajei aqui. Eu posso estar enganado, mas se for isso, caraca, depois eu vou procurar sobre. Som, luz ou qualquer interações com os humanos. E claro, precisam ficar de olho nos sistemas digitais, ainda mais porque o mímico também está ligado com o Glitch Trap. E para prevenir e abaixar um pouco as defesas... Pera, o Glitch Trap é o Springtrap, né? Caraca, eu não sabia que o mímico estava ligado com Caraca, sabia que o mímico estava ligado com o Glitch Trap, não. Sabia não. Dele, a fundação poderia usar aqueles típicos choques, colocar ele numa temperatura bem alta e coisas assim, para manter ele preso. Continuando, temos o Springtrap, que é o animatrônico que tem dentro de si o cadáver do próprio William Afton, o maior vilão de toda a série do Five Nights. Verdade. Além de resistente, podendo sobreviver a prédios pegando fogo várias vezes, ele consegue se regenerar e até mesmo voltar à vida. Fora que, se tratando do William Afton, uma coisa que ele é inteligente, no mesmo nível ou até mais que a Puppet. E igual ao mímico, o Springtrap... Eu acho que ela é mais inteligente que a Puppet. Eu acho que ele é mais inteligente, eu acho. O Trap também tem uma conexão direta com o Glitch Trap, porque ele tem uma cópia digital da sua consciência em um ou até vários computadores. Ele tem várias vantagens, podendo criar alucinações, e também o traje dele consegue de um certo ponto afastar as almas. Mas algumas fraquezas dele é que ele é atraído pelo som das crianças, e que sem o Remnant, que é uma substância que faz ele voltar à vida, ele fica muito mais fraco. Ele seria um Keter também, sendo difícil de conter, mas não impossível. O primeiro passo seria a cela de contenção. Ela seria subterrânea, reforçada e selada, e que suportasse temperaturas extremas, tanto para que ele não escapasse quanto para que ele não ouvisse nada pelo isolamento acústico, fazendo com que ele não fosse atraído pelo som das crianças. Nenhum dispositivo eletrônico, seja computador ou celular, poderia ficar perto da cela, e qualquer um deles deve ser destruído se entrou em contato com o Springtrap ou com o Glitch Trap. Fora que apenas o pessoal da classe D e as forças-tarefas móveis poderiam entrar em contato com ele. Depois de, claro, passar por treinamentos e testes, mas sempre ficando de olho em cada um deles, porque o William Afton é inteligente, então teriam que prestar atenção se eles estariam sendo manipulados. Pior que é verdade, o William Afton é um psicopata, sociopata, maníaco que tem uma grande capacidade de manipular pessoas, realmente. Psicologicamente, ou sofrendo das alucinações que o William causa. Por último, mas não menos importante, teriam que pesquisar e estudar sobre essa tal substância Remnant, que faz o Springtrap voltar à vida, tentando, Verdade, através das pesquisas, acabar com... Pior que é verdade, teria que criar alguma forma de acabar com essa tal energia para ficar criando esses seres possuídos por máquinas possuídas por espíritos. Esse efeito e privando que ele usasse ela também. Pegando o gancho do Glitch Trap que a gente estava falando, ele também é conhecido como malware, uma versão corrompida do Spring Bonnie, e acreditam que ele seja uma consciência digital do próprio William Afton. Ele consegue infectar e possuir as pessoas, assim como ele fez com a Vanessa. Eu acho que o Spring Bonnie parece inofensivo antes de mostrar o seu verdadeiro lado sombrio. Ele seria um Keter muito, mas muito difícil de conter, por ser algo digital e que consegue mesmo assim possuir as pessoas. Tentar conter ele fisicamente é meio inútil, porque, por ser uma espécie de inteligência artificial, a fundação teria que criar uma contenção bem sofisticada, porque ele estaria sempre evoluindo. Fora que ele tem uma conexão com o mímico, o Springtrap e até com o Golden Freddy, e isso faz tudo ficar pior. Caraca, eu não sabia que tá ligado com o Golden Freddy, não. Faz sentido, né? São todo tipo de espíritos, de fantasmas. Mas qual a ligação entre eles? Não consegui pensar que não. Porque se algo der errado na contenção deles, como por exemplo o Springtrap conseguisse fugir, automaticamente o Glitch Trap escaparia também, mostrando que qualquer erro pode causar algo muito pior por eles estarem todos conectados uns com os outros de alguma forma. A fundação teria que vigiar ele a todo momento, usando filtros de inteligência artificial que detectassem o
Glitch Trap e neutralizasse ele na medida do possível. Fora que qualquer pessoa que fosse suspeita de estar infectada ou possuída pelo Glitch Trap, como a Vanessa, por exemplo, seria isolada de todo mundo, colocada em quarentena e passaria por vários exames, usando amnésicos e medicamentos para tentar cortar o efeito do animatrônico. Já o Nightmare Freddy é uma versão gigante de quase 4 metros. Ué, o Nightmare é real? Pelo que eu sei, são apenas hologramas que não são reais, pelo que eu sei. De altura do Freddy normal, aparecendo pela primeira vez no quarto jogo da franquia e fazendo parte dos pesadelos que o William Afton causava no próprio filho mais novo. Ou seja, ele age de uma forma psicológica nas pessoas, como sonhos ou pelos traumas de cada um. Para conter ele, vai depender bastante. Ele seria classificado como Euclídeo se ele fosse uma entidade psicológica, onde a Fundação precisaria lidar só com a pessoa que foi infectada por ele. Mas agora, se ele pudesse manifestar o seu próprio corpo físico, o perigo aumentaria em muito, tornando ele um Keter. Imaginando que ele fosse só uma ameaça psicológica e da classe Euclídeo, a Fundação teria que pegar a pessoa que o Nightmare afetou, por exemplo, o próprio filho do William Afton, e isolar ele num hospital ou numa clínica psiquiátrica, e ficar vigiando ele enquanto tratam dos problemas psicológicos que o animatrônico causou, além de ter que ficar atentos a outras vítimas que o Nightmare poderia fazer, usando equipamentos enquanto eles dormem para analisar o sonho deles e ver se tem algum efeito do animatrônico ali. E se tiver, eles podem usar medicamentos para evitar que o Nightmare apareça ou amnésicos para excluir as memórias traumáticas que alimentam a entidade. Agora, se ele for Keter, além de ter que lidar com toda essa parte complicada psicológica que ele causa, a Fundação teria que se preocupar em tentar prender o corpo dele, procurando construir celas bem reforçadas com várias camadas e com materiais que impedissem que os efeitos dele passassem pelas paredes da cela e afetassem os guardas, por exemplo, podendo usar em algum caso de emergência também os tranquilizantes fortes, armas de choque e torcer para que ele não conseguisse se teleportar. Por último, mas não menos importante, nós temos o... Esse aí, eu acho que ele não tem nenhum poder, não. Vamos ver. Pelo que eu me lembro, são só um monte de pedaços de animatrônicos num só ser. Pelo que eu me lembro, esse animatrônico aí. Enard, que é uma mistura de endoesqueletos e fios dos animatrônicos Funtime, como a Circus Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy e a... Resumindo, ele tem a alma de várias pessoas. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Laura, que formaram uma única entidade inteligente e manipuladora, que o objetivo é escapar da instalação subterrânea que ele está, esfolando o corpo de um humano e vestindo a sua pele por cima do esqueleto dele. Agora você imagina tentar conter essa coisa, que é praticamente 4 animatrônicos em um só, fazendo com que ele possa usar as várias habilidades combinadas, além de poder até mesmo copiar as vozes dos outros para enganá-lo. E como ele disse, a sua maior vontade é rasgar um humano, e ele conseguiu. Ele usou o Scooper no Mike, o filho mais velho de William Afton, tirou a sua pele e vestiu ela, fazendo com que ele se misturasse entre outros humanos. E por isso ele obviamente seria um Keter bem complicadinho de... Caraca, esse animatrônico aí é sinistro. Literalmente desfolou o Michael vivo. Sinistro. se conter. Por ser inteligente e manipulador, ter o poder de 4 animatrônicos em um e poder se passar por um humano, tanto imitando a sua voz quanto vestindo a sua pele. Por isso a cela dele precisa ser muito bem pensada e resistente. Além de que tanto para entrar nela quanto para sair teriam que colocar sensores avançados de voz e de biometria para que o Enard não conseguisse se infiltrar usando o corpo e voz de outra pessoa. Além de que a Fundação também poderia usar aqueles controladores de temperatura e umidade na cela, para que, caso acontecesse alguma emergência e terem que deixar ele mais vulnerável, usando uma temperatura muito alta ou dando algum choque nele. Também seria importante treinar as pessoas que cuidariam desse animatrônico, com interrogatórios, treinando algumas perguntas e respostas e usando palavras-chave como segurança, porque se o Enard possuísse alguém, ele provavelmente não saberia responder as perguntas e... Pior que é verdade, mas como assim possuir? Ele não toma apenas o corpo dele? Mas eu não... É uma possessão? É entrar no corpo e ficar dentro? Ficar com as peças dentro do corpo do ser humano? Pode poder ser considerado uma possessão? Acho que sim. Muito menos as palavras-chave. Além disso, se algum acidente acontecesse, teriam que tirar os corpos o mais rápido possível de perto dele, queimando de preferência para que o Enard não pudesse reutilizar eles. No fim das contas, a maioria deles seriam Keter, porque tem tantos poderes físicos quanto mentais e digitais, com o Nightmare sendo o único
Euclide, mas apenas se fosse só psicológico. Pior que é verdade, a maioria seria no máximo Kitter, e só ele talvez poderia ser um Euclide. Eu concordo com tudo que ela falou, todos os pontos sobre os animatrônicos que ela citou aí. Eu concordo, não sei vocês, mas eu concordo. Então galera, eu vou... Se ele fosse físico deixa eu ver se ela também, fala alguma seria coisa. Kitter. Já o Golden Freddy seria um dos únicos, se não o único, que ficaria com um pezinho na classe Apollyon, por conseguir manipular a realidade Caraca, muito. pior que é verdade. O Golden Freddy é o mais forte entre eles. Eu tava pensando nisso. O Golden Freddy tem o poder literalmente de criar uma dimensão inteira. Eu acho que ele é o único que teria a chance de se tornar um Apollyon. Eu concordo com ela. E no fim das contas, é isso. A Fundação sempre teria que estar se adaptando e inovando do jeito de conter ou simplesmente Verdade. lidar com os efeitos que eles causam. Porque nem sempre ela conseguiria realmente conter alguma entidade. Mas ela teria que só aceitar que ela existe e lidar com a destruição que ela causaria. Galera, então o vídeo acabou, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. É isso aí, até a próxima. Falou, fui!